acreditaríamos todas essas loucuras, mas quem anda por aí sabe quantas bobagens, quantas parvoíces, quantas chocarrices alguém precisa dizer para outro num culto, para fazer aquele culto cheio de som, cheio de falas, cheio de movimentos. Só que depois que acaba essa dominação, voltam para casa de bem com a vida. Aí, de volta para casa, o assunto não é mais o que aconteceu na igreja. Ele retorna às dificuldades, às enfermidades, à política, à doença, à inimizade, à porfia, à emulação, à peleja, à heresia. Diversas sabedorias. É bastante começar estas reuniões secretas e sagradas e proibitivas, outras até que é preciso pagar para participar. Assim que alguém levanta tendo uma revelação, imediatamente o outro tem uma outra revelação contrária. E se 20 revelações forem mostradas e forem expostas, cada uma delas traduz um Senhor, cada uma delas traduz um Deus, cada uma delas traduz uma vontade, cada uma delas traduz um objetivo, e não param para meditar que está escrito: é um só Espírito que profetiza, um só Espírito dá revelação, um só Espírito dá discernimento dos Espíritos, um só Espírito interpreta e dá línguas estranhas e variedade de língua. Um só Espírito dá autoridade sobre espíritos malignos. E o mesmo Espírito faz o segundo profeta entender que deve calar-se ao ouvir a voz do terceiro, e o terceiro do quarto, ou o primeiro do segundo profeta. Porque um mesmo Espírito faz ordem no culto. O que nós temos visto no último avivamento, que insistem em profetizar que ainda vai acontecer um grande avivamento na terra. O Senhor Jesus disse que vai acontecer apostasia, esfriamento do amor. Os dias serão cada vez piores, mas os homens pregam um grande avivamento ainda antes do arrebatamento. Só se for esse tipo de avivamento que estamos tentando transformar em palavras aos nossos entendimentos. Algumas vezes, pessoas se deslocam de seus lares para uma igreja, para um festival, mega festival, e ao retornar de lá, dá testemunho e dizem: irmãos, lá foi ótimo, eu dancei e dancei, dancei, mas dancei e dancei tanto, mas eu dancei de uma forma tão grande que fiquei suado, mas eu dancei e dancei e dancei e dançou. Dançou porque a Bíblia diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Abeberou-se de música, aquietou-se na letargia, absorveu as alegrias terrenas, abateu o seu físico, expeliu suas energias, eu diria, as suas loucuras, lançou fora os seus demônios, como dizem os secularistas, e ao voltar para casa, trouxe apenas o testemunho: eu dancei, e dancei, e dancei, e pulei, e pulei. Amados, verdadeiramente, Miriam dançou. Mas pensa bem o que aconteceu diante dos seus olhos. O que aconteceu a Miriam antes dela pegar o tamboril e convidar as suas amigas e sair dançando em Israel, dizendo: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor alegra, só o Senhor livra, só o Senhor dá paz, só o Senhor completa, só o Senhor dá felicidade. Quando se diz só o Senhor é Deus, passa-se todos os atributos e todas as possibilidades e todas as bênçãos que Deus imprime e eleva e coloca sobre aquele que crê. Quando Miriam disse só o Senhor é Deus, ela disse só o Senhor é minha alegria, só o Senhor é meu tesouro, só o Senhor é meu libertador, só o Senhor é meu valente, o meu livramento, só o Senhor é a razão da minha felicidade. Miriam não disse dancei, e dancei, e dancei, e dancei, e dancei. Dominação. Eu conheci um discípulo, e eu diria vítima do discipulado, que deram para ele apenas 15 versículos. Ele não podia saber mais do que 15 versículos. Me permitam trazer o nome do irmão Cláudio nessa hora. O Cláudio chorou quando viu um moço faminto e sedento de verdade, de Bíblia, de Evangelho, de Jesus Cristo. E alguém disse para ele, o seu discipulador, você só pode decorar esses 15 versículos, depois eu te dou outro. O Senhor Jesus disse que os fariseus não entravam e não deixavam os outros entrarem para o reino. Dominação. Algumas pessoas estão debaixo de um discipulado tão rigoroso que o discipulador lhe determina a roupa que deve vestir, a comida que deve se alimentar, o lugar que deve ir ou não, a noite que deve ter relações sexuais com a sua esposa ou não. O discipulador determina quanto deve dar de oferta ou não, e alguns podem achar ele está exagerando. Alguém que já foi discipulado já passou por isso. A dominação. Esse é o avivamento que nós estamos vendo hoje. Diabos curadores. Algumas vezes eu repito uma experiência que alguém contou para mim como se fosse grande poder de Deus. Alguém expulsou um demônio de uma pessoa e ao sair ele verificou que a pessoa estava enferma. Disse o tal, cheio de autoridade sobre o espírito maligno, ordenou ao maligno que voltasse e lhe entregasse aquela mulher curada. Dizia, poder de Deus, dizia, poder no nome de Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, quem curou aquela mulher? As Escrituras dizem que ninguém pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Amados, a cura da alma, do corpo, do espírito, da mente, do que pertencer ao homem, deve vir somente de Jesus Cristo. Ele é o nome acima de todo nome. Ele disse, em meu nome, e toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Diabos justiceiros. Algumas pessoas andam direitas com medo do diabo. Vai para a igreja com medo do diabo. Lê a Bíblia com medo do diabo. Dá ofertas com medo do diabo. E por medo do diabo, muita gente tem enriquecido na face da terra. Eu já estou repetindo palavras de outros pregadores. O medo do diabo que é imprimido sobre as pessoas tem produzido muito, tem enriquecido a muitos. E o Senhor Jesus disse, não temas ao que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma. Mas tema antes aquele que, depois de matar o corpo, pode matar a alma. Amados, precisamos